Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 7. Marcela em Lavapiés. Há 50 anos, o bairro madrileno de Lavapiés, antigo enclave de judeus e mouriscos, ainda era considerado um dos mais autênticos de Madrid, onde ainda se viam, como curiosidades arqueológicas, o chulapo, a chulapa e outros personagens das zarzuelas, valentões de colete, boina, lenço no pescoço e calças justas, e as manolas com seus vestidos de bolinhas, brincos grandes, sombrinhas e lenços, prendendo suas cabeleiras em coques esculturais. Quando vim morar em Lavapiés, em 1987, o bairro havia mudado de tal maneira que às vezes eu me perguntava se naquela Babel ainda restava algum madrileno de raiz, ou todos os moradores, como Marcela e eu, eram madrilenos importados. Os espanhóis do bairro eram provenientes de todos os cantos da Espanha, e com seus sotaques e sua variedade de tipos físicos contribuíam para dar à miscelânea de raças, línguas, sotaques, costumes, trajes e nostalgias de Lavapiés o aspecto de um microcosmo. Toda a geografia humana do planeta parecia representada no seu punhado de quadras. Ao descer a rua da Ave Maria, onde morávamos no terceiro andar de um edifício descolorido e deteriorado, já se estava numa Babilônia em que conviviam mercadores chineses e paquistaneses, lavanderias e lojas indianas, salões de chá marroquinos, bares cheios de sul-americanos, narcotraficantes colombianos e africanos, e por toda parte, em grupos, nos saguões e nas esquinas, uma grande quantidade de romenos, iugoslavos, moldávios, dominicanos, equatorianos, russos e asiáticos. As famílias espanholas do bairro se opunham às transformações, mantendo os velhos costumes, como as conversas entre duas varandas, roupas penduradas em cordas esticadas nos beirais e nas janelas, e, aos domingos, a ida dos casais, eles de gravata e elas de preto, à missa da igreja de São Lourenço, na esquina das ruas Doutor Piga e Salitre. Nosso apartamento era menor que o meu antigo, na rua Joseph Granier, ou assim me parecia, porque vivia entupido com os modelos em papelão, papel e madeira, balsa dos cenários de Marcela que, como os soldadinhos de chumbo de Salomão Toledano, invadiam os 2 quartinhos e até a cozinha e o banheiro da casa. Apesar de tão diminuto e de estar repleto de livros e discos, não provocava a claustrofobia graças às janelas que davam para a rua e nos traziam a vivíssima luz branca de Castela, tão diferente da parisiense, e uma varandinha, onde podíamos, de noite, puxar uma mesa e jantar sob as estrelas de Madrid, que existem, apesar de borradas pelo reflexo das luzes da cidade. Marcela conseguia trabalhar no chão, deitada na cama quando desenhava ou sentada no tapete afegão da sala de jantar. Quando armava os seus modelos com pedaços de papelão, tabuinhas, borracha, cola, cartolina e lápis de cor, eu preferia trabalhar nas traduções encomendadas pelo editor Mário Muschnick, num barzinho ao lado, o Bar Barbieri, onde passava várias horas por dia traduzindo, lendo, observando a fauna que frequentava o bar e que nunca me aborrecia, porque encarnava todo o multicolorido desta Arca de Noé no coração da velha Madrid. O Bar Barbieri ficava na própria rua da Ave Maria e parecia, como disse Marcela na primeira vez em que me levou lá, e ela entendia dessas coisas, um cenário expressionista de Berlim dos anos 20, ou uma gravura de Gross ou de Otto Dix, com suas paredes lascadas, seus cantos escuros, seus medalhões de damas romanas no forro do teto e seus cubículos misteriosos onde, pelo aspecto, seria possível cometer crimes sem que os outros fregueses soubessem,
apostar quantias enlouquecidas em jogos de pôquer cheios de ameaças e brilhos de faca, ou celebrar missas negras. Era enorme, anguloso, com ângulos escuros, tetos sombrios, com teias de aranha prateadas, mesinhas raquíticas e cadeiras bambas, bancos e estantes a ponto de desmoronar de tão gastos. Um lugar escuro, fumacento, sempre cheio de gente que parecia fantasiada. Uma massa de extras de comédia bufa esperando, nos bastidores, a hora de entrar em cena. Eu gostava de me sentar numa mesinha ao fundo que recebia um pouco mais de luz e que, em vez de cadeiras, tinha uma poltrona bastante cômoda, forrada de um veludo que algum dia foi avermelhado e agora estava se desintegrando com os buracos das queimaduras de cigarro e o roçar de tantos traseiros. Uma das minhas distrações, toda vez que entrava no bar Barbieri, era identificar os idiomas que ouvia desde a porta até a mesa do fundo. E um dia contei meia dúzia nessa brevíssima trajetória de uns 30 metros. As garçonetes e os garçons também representavam a diversidade do bairro. Suecos, belgas, americanos, marroquinos, equatorianos, peruanos, etc. Eram sempre diferentes, porque deviam ser mal pagos e os clientes os mantinham o tempo todo. Durante as 8 horas que trabalhavam, em 2 turnos, trazendo e levando cervejas, cafés, chás, chocolates, taça de vinho e sanduíches. Assim que me viam sentado à mesa habitual, com meus cadernos, canetas e o livro que estava traduzindo, vinham trazer meu cafezinho pingado e uma garrafa de água mineral sem gás. Nessa mesinha folheava os jornais da manhã e à tarde, quando me cansava de traduzir, ficava lendo, não mais por trabalho, e sim por prazer. Os 3 livros que tinha traduzido, de Doris Lessing, Paul Auster e Michel Tournier, não exigiram grande esforço, mas também não me diverti muito vertendo-os para o espanhol. Esses autores estavam na moda, mas os romances que me deram para traduzir não eram os melhores que tinham escrito. Como sempre suspeitei, as traduções literárias são pessimamente remuneradas, muito pior que as comerciais. Mas eu não tinha mais condições de fazer essas últimas porque, devido ao meu cansaço mental, quando fazia um esforço maior de concentração, progredia muito lentamente. De qualquer maneira, aqueles parcos rendimentos me permitiam ajudar Marcela nas despesas da casa e não me sentir dependente. Meu amigo Mushnik tentara me ajudar a conseguir uma tradução do russo. Era o que mais me interessava. E estivemos a ponto de convencer um editor a publicar Pais e Filhos de Turgenev ou o estremecedor Requiem de Anna Akhmatova. Mas não fomos bem-sucedidos, porque a literatura russa ainda interessava pouco aos leitores espanhóis e hispano-americanos, e a poesia ainda menos. Não sei dizer se gostava ou não de Madrid. Conhecia poucos outros bairros da cidade, e só me aventurava neles quando ia a um museu ou a um espetáculo com a Marcela. Mas me sentia à vontade em Lavapiés, apesar de ter sido assaltado nessas ruas, pela primeira vez na vida, por 2 árabes que roubaram meu relógio, um moedeiro com trocados e minha caneta Montblanc, meu último luxo. Na verdade, aqui eu me sentia em casa, imerso numa vida fervilhante. Às vezes, de tarde, Marcela vinha me buscar no Barbieri e íamos dar uma volta pelo bairro, que cheguei a conhecer como a palma da minha mão. Sempre descobria alguma curiosidade ou extravagância. Por exemplo, a loja telefônica do boliviano Alserreca, que, para atender melhor aos seus clientes africanos, tinha aprendido a falar Swahili. Quando passava algo interessante, íamos à filmoteca ver um filme clássico. Nesses passeios, Marcela falava sem parar e eu ouvia. Só intervia muito de vez em quando,
para deixá-la respirar e, com alguma pergunta ou observação, incentivá-la a continuar me contando em que projeto gostaria de estar. Às vezes, não prestava muita atenção no que ela me dizia, concentrado em como o dizia, com paixão, fantasia, convicção e alegria. Nunca conheci ninguém que se entregasse à sua vocação de forma tão total, tão fanática, diria, se a palavra não tivesse reminiscências tenebrosas, nem que soubesse de maneira tão excludente o que queria fazer da vida. Tínhamos nos conhecido 3 anos antes, em Paris, numa clínica de passe, onde eu fora fazer uns exames e ela visitar uma amiga recém-operada. Na meia hora que conversamos na sala de espera, falou com tanto entusiasmo de uma peça de Molière, O Burguês Fidalgo, cujo cenário ela tinha feito num teatrinho de Nanterre, que fui assistir. Encontrei Marcela no teatro e, no final da sessão, convidei-a para tomar alguma coisa num bistrô ao lado da estação do metrô. Agora fazia 2 anos e meio que vivíamos juntos, o primeiro em Paris e depois em Madrid. Marcela era italiana, 20 anos mais jovem que eu. Estudou arquitetura em Roma para agradar seus pais, ambos arquitetos, e desde estudante começou a trabalhar com cenografia teatral. Seus pais ficaram ressentidos por ela não exercer a arquitetura e passaram alguns anos distanciados. Afinal, se reconciliaram, quando entenderam que não se tratava de um capricho da filha, e sim de uma verdadeira vocação. Às vezes ela ficava uma temporada com os pais, em Roma, e, como ganhava pouco, era a pessoa mais trabalhadora do mundo. Mas os cenários que lhe encomendavam eram pequenos, quase sempre em teatros marginais, e lhe rendiam muito pouco, às vezes nada. Seus pais estavam bem de vida, vez por outra lhe mandavam uns vales postais que lhe permitiam dedicar seu tempo e sua energia ao teatro. Não fizera sucesso na carreira, mas isso não lhe importava muito, porque tinha, e eu também, certeza absoluta de que mais cedo ou mais tarde o mundo do teatro da Espanha, da Itália e de toda a Europa terminaria reconhecendo o seu talento. Falava muitíssimo, gesticulando como uma italiana de caricatura, mas nunca me aborrecia. Eu ficava embevecido ouvindo-a descrever as ideias que esvoaçavam em sua cabeça para revolucionar os cenários de O Jardim das Cerejeiras, Esperando Godot, Arlequim, Servidor de 2 Patrões ou A Celestina. Mais de uma vez foi contratada para fazer cinema, como assistente de cenografia, e poderia conquistar seu espaço neste meio, mas gostava de teatro e não estava disposta a sacrificar sua vocação. Embora fosse mais difícil conseguir alguma coisa trabalhando em peças de teatro que em filmes ou programas de televisão. Graças a Marcela, aprendi a ver os espetáculos com outros olhos, a prestar uma atenção cuidadosa, não só nas histórias e nos personagens, mas também nos lugares, na luz que os banhava e nas coisas que os rodeavam. Ela era miúda, tinha cabelo claro, olhos verdes, um sorriso alegre e uma pele muito branca e tersa. Exalava dinamismo. Estava sempre vestida de qualquer maneira, a maior parte do tempo de sandálias, jeans e uma túnica gasta, e usava óculos para ler e ir ao cinema, umas lentes minúsculas, sem armação, que davam um jeito de palhaço à sua expressão. Era dada, espontânea, generosa, capaz de dedicar muito tempo a trabalhos sem importância, como uma representação única de uma comédia de Lope de Vega pelos alunos de um colégio, a cujo cenário de 4 cacarecos e 2 lonas pintadas ela se dedicava com a mesma obstinação de um coreógrafo que fosse trabalhar pela primeira vez na Ópera de Paris. A satisfação recompensava com juros o pouco ou quase nada que aquela aventura lhe rendia. Se a definição trabalhar por amor à arte cabia em alguém, esse alguém era Marcela.
Menos de 1/10 das maquetes que entulhavam o nosso apartamento havia subido algum dia num palco. A maioria delas se frustrou por falta de financiamento. Ideias que teve ao ler uma peça que lhe agradou e para a qual concebeu um cenário que não passou do desenho e da maquete. Nunca discutia os honorários quando a contratavam, e era capaz de rejeitar um projeto importante se o diretor ou o produtor parecessem meio fariseus, pouco interessados no aspecto estético e só atentos ao mercantil. Em compensação, quando aceitava uma encomenda, geralmente de grupos de vanguarda, sem acesso aos teatros tradicionais, ela se entregava de corpo e alma. Não se esforçava apenas para fazer bem o seu trabalho. Colaborava com todo o resto, ajudando os colegas a conseguir patrocínio, encontrar local, pedir doações e empréstimos de móveis e vestuário, e trabalhava ombro a ombro com carpinteiros e eletricistas, ou, se fosse preciso, até mesmo varrendo o palco, vendendo entradas e recebendo o público. Eu sempre ficava maravilhado ao vê-la tão dedicada ao seu trabalho, a tal ponto que precisava lembrar a ela, nesses períodos de febre, que um ser humano não vive só de cenários teatrais, mas também de comer, dormir e se interessar um pouco pelas outras coisas da vida. Nunca entendi por que Marcela estava comigo, ou o que eu acrescentava em sua vida. Podia ajudá-la muito pouco naquilo que mais lhe interessava no mundo, o seu trabalho. Eu tinha aprendido com ela tudo o que sabia de cenografia teatral, e as opiniões que podia dar eram supérfluas porque, como todo autêntico criador, ela sabia muito bem o que queria fazer sem a necessidade de assessoria. Eu apenas podia ser um ouvido atento toda vez que ela precisasse derramar, em voz alta, o jorro de imagens, possibilidades alternativas e dúvidas que a assaltavam quando embarcava num projeto. Eu a ouvia com inveja, durante o tempo que fosse preciso. Ia com ela consultar gravuras e livros na Biblioteca Nacional. Visitávamos artesãos e antiquários, dávamos o tradicional passeio dominical pelo rastro. E não fazia isso só por carinho, mas porque o que ela dizia era sempre inovador, surpreendente, às vezes genial. Ao seu lado, eu aprendia alguma coisa nova todo dia. Nunca iria imaginar, antes de conhecê-la, que, embora sempre discretos, o cenário, a iluminação, a presença ou a ausência do objeto mais comum, uma vassoura, um simples vaso de flores, podem influir de maneira tão determinante numa história teatral. A diferença de 20 anos entre nós não parecia preocupá-la. A mim, sim. Sempre pensava que a nossa boa relação se empobreceria quando eu chegasse aos 60 e ela ainda fosse uma mulher jovem. Então se apaixonaria por alguém da sua idade e iria embora. Era atraente. Apesar de cuidar pouco do seu físico, na rua os homens a seguiam com os olhos. Um dia me perguntou enquanto estávamos fazendo amor: "Você se importaria de ter um filho?" Não. Se ela quisesse, eu adoraria. Mas logo me veio a angústia. Por que tive essa reação? Talvez porque, dadas as minhas aventuras e desaventuras de tantos anos com a menina má, aos 50 e poucos anos, eu não conseguia acreditar na perenidade de um casal, mesmo nós dois, que funcionávamos sem altos e baixos. Não era absurda essa dúvida? Nós nos dávamos tão bem que, durante os 2 anos e meio que estivemos juntos, não tivemos uma briga. Pequenas discussões e zangas passageiras, no máximo. Mas nada que pudesse se assemelhar a uma ruptura. "Que bom que você não se importa", disse Marcela nesse dia. Não perguntei isso para termos um bambino agora, só depois de fazer algumas coisas importantes. Falava de si mesma que, sem dúvida, no futuro faria coisas dignas desse qualificativo. Eu me daria por satisfeito se Mário Mushnik me conseguisse, nos anos seguintes, algum livro russo para traduzir que me exigisse muito esforço e entusiasmo.
Algo mais criativo que aqueles romances light que se apagavam da minha memória na mesma velocidade em que os reescrevia em espanhol. Sem a menor dúvida, ela estava comigo porque me amava. Não havia nenhuma outra razão. Eu, aliás, era em certa medida um peso econômico para ela. Como pôde se apaixonar por mim, sendo eu um sujeito mais velho que ela, nada bonito, sem vocação, um pouco diminuído nas minhas faculdades intelectuais e cuja única finalidade na vida tinha sido, desde criança, passar a vida em Paris? Quando contei a Marcela que essa era a minha única vocação, deu uma risada. Bem, caro, você conseguiu. Deve estar contente, porque morou em Paris a vida toda. Dizia isso com carinho, mas suas palavras me soaram um pouco sinistras. Marcela se preocupava comigo mais do que eu mesmo. Que tomasse os comprimidos para a pressão, que caminhasse pelo menos meia hora por dia, que não excedesse as 2 ou 3 taças diárias de vinho. E sempre repetia que, quando ela conseguisse um bom projeto, gastaríamos o dinheiro fazendo uma viagem ao Peru. Ela, antes que Cusco e Machu Picchu, queria conhecer o bairro limenho de Miraflores, de que eu tanto falava. Eu dava corda, mas, no fundo, sabia que nunca iríamos fazer essa viagem, pois me encarregaria de adiá-la até o infinito. Não queria voltar ao Peru. Desde a morte do tio Ataúfo, meu país estava esmaecido para mim, como uma miragem nas areias do deserto. Não tinha mais parentes, nem amigos por lá. E até as lembranças da minha juventude estavam se esfumando. Soube da morte do tio Ataúfo várias semanas depois de acontecer, quando já estava morando em Madrid há uns 6 meses, por uma carta de Alberto Lamiel. Marcela trouxe o envelope ao Barbieri e, mesmo esperando receber essa notícia a qualquer hora, fiquei extremamente abalado. Parei de trabalhar e fui andar feito um sonâmbulo pelas ruas do Retiro. Desde a minha última viagem ao Peru, no final de 1984, nós nos escrevíamos todos os meses e acompanhei, passo a passo, na sua letra tremida, que eu precisava decifrar como um paleógrafo, os desastres econômicos que a política de Alan Garcia provocava no Peru. A inflação, as nacionalizações, a ruptura com os organismos de crédito, o controle de preços e do câmbio, e a queda da taxa de emprego e do nível de vida. As cartas do tio Ataúfo revelavam sua amargura enquanto esperava a morte. Tinha morrido durante o sono. Alberto Lamiel também contava que estava tentando ir para Boston, onde, graças aos pais de sua mulher americana, tinha oportunidades de trabalho. Dizia que se sentia um imbecil por ter acreditado nas promessas de Alan Garcia, em quem votara nas eleições de 1985, como fizera tantos profissionais liberais incautos. Acreditando na palavra do presidente de que não mexeria com isso, conservou os certificados em dólares em que depositara todas as suas economias. Quando o novo mandatário decretou a conversão obrigatória dos certificados em divisas por sóis peruanos, o patrimônio de Alberto se dissolveu. Foi o começo de uma sucessão de reveses. A melhor coisa que podia fazer era seguir o seu exemplo, tio Ricardo, e partir em busca de melhores horizontes, porque neste país não é mais possível trabalhar sem estar conchavado com o governo. Essa foi a última notícia que tive das coisas do Peru. Depois disso, como não via praticamente nenhum peruano em Madrid, só ficava sabendo do que acontecia por lá nas pouquíssimas vezes que alguma notícia se infiltrava nos jornais madrilenhos. Geralmente, o nascimento de quíntuplos, algum terremoto ou a queda de um ônibus na Cordilheira dos Andes com 30 mortos. Nunca contei ao tio Ataúfo que meu casamento tinha naufragado, de maneira que ele continuou, até o fim, nas suas cartas, mandando saudações para a minha sobrinha, e eu, nas minhas, devolvendo as dela. Não sei por que lhe ocultei o fato.
talvez porque tivesse de explicar o que havia acontecido, e qualquer explicação lhe parecia absurda e incompreensível, como também parecia a mim. Nossa separação aconteceu de maneira inesperada e brutal, como sempre foram os desaparecimentos da menina má. Mas dessa vez não se tratou propriamente de uma fuga, e sim de uma separação polida, conversada. Por isso mesmo entendi que, ao contrário das outras, aquela sim era definitiva.